Graça e paz a todos. Neste vídeo vamos tratar de um assunto bastante delicado, sobre o aborto. Na semana passada, a Colômbia descriminalizou o aborto. E o procedimento naquele país agora pode ser feito até a 24ª semana de gestação. Essa decisão provocou muito debate e questionamentos em diversos segmentos da sociedade brasileira, inclusive no ambiente evangélico. Para os defensores do aborto, uma vitória, mas para aqueles que pensam com a palavra de Deus, uma tristeza e mais preocupação com o movimento pró-aborto em nosso país. No Brasil, como os irmãos sabem, o aborto é crime e só existem duas hipóteses para a interrupção da gravidez, segundo o artigo 128 do Código Penal. Primeiro é quando a gravidez for resultante de estupro e segundo, quando não houver outro meio de salvar a vida da mãe. A lei também tem permitido a realização do aborto em alguns casos de feto sem cérebro. Nos Estados Unidos, onde o aborto é legalizado na maioria absoluta dos estados, de cada 3 bebês concebidos, 1 é abortado. Milhões de abortos, legalizados ou não, são praticados por ano em todo o mundo. Os defensores do aborto, em geral, o justificam utilizando argumentos como há muita criança indesejada no mundo. Outros dizem há muita criança que nasce para sofrer em famílias sem condições emocionais e econômicas. Outros dizem a população do mundo está aumentando e os recursos naturais diminuindo. E outros que a mulher tem direito sobre o seu próprio corpo. Entre os argumentos a favor ou contra o aborto, 2 perguntas são fundamentais. A primeira é: os seres humanos possuem valor moral intrínseco? E a segunda é: o feto em desenvolvimento é um ser humano? A maneira como você responde a estas 2 perguntas determina como você avalia a questão do aborto. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu artigo 3, diz que todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. É direito de todos a vida, a liberdade e a felicidade. Portanto, viver é um direito. Henry Morgentaler, médico canadense favorável ao aborto, admite que se de fato há um ser humano presente desde a concepção, então interferir em seu crescimento ou removê-lo de seu sistema humano de apoio seria equivalente a matar um ser humano. Desde o momento da concepção, temos um ser humano geneticamente completo e singular. É verdade que você começou a existir no momento de sua concepção. Os especialistas favoráveis à vida e, portanto, contrários ao aborto, dizem que o óvulo humano fertilizado é praticamente uma explosão da vida. Desde o momento da concepção, temos um ser humano completo. Começamos a existir na hora da concepção. E eles dizem que 18 dias após a concepção, o coração do bebê começa a se formar e começa a bater. Depois de 30 dias, o bebê já tem um cérebro. Com 40 dias, ondas cerebrais começam a ser medidas. Na 8ª semana, mão e pé já estão quase prontos. Na 9ª semana já é possível quase ver as unhas das mãos e dos pés, o feto pode até mesmo começar a chupar os dedos e já está com o sistema muscular e respiratório completo. Enfim, não é apenas um amontoado de células, mas um bebê com todos os órgãos do corpo já presentes. Com 10 semanas, o bebê já tem delicadas impressões digitais e está totalmente em movimento. Os olhos quase completamente desenhados e as características faciais já parecidas com seus pais. O aborto, portanto, é matança de bebês. Alguém disse que se os ventres tivessem janelas, não haveria abortos. Barbara Jordan, feminista, política e líder do movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, falando sobre o aborto, disse certa vez: o aborto é escolha pessoal. Ao falar sobre esse assunto, vocês estão falando a respeito do que uma mulher faz com o seu corpo. E o entrevistador perguntou:
Você rejeita o entendimento de que há realmente dois corpos envolvidos no aborto, o da mãe e o da criança? Jordan foi direta, dizendo, ela falando, certamente que sim, de fato rejeita essa noção. Mesmo que um pequenino no ventre não fosse uma pessoa, ele ou ela, com certeza, é ainda uma pessoa em potencial. E nesse sentido, o feto difere crucialmente, por exemplo, de um cão ou de um gato. O pequenino, eventualmente, se tornará um indivíduo autoconsciente, e não está claro que temos o direito de impedir que esta potencialidade se torne real, matando-o. Alguém pode distinguir entre o ser uma pessoa ou funcionar como uma pessoa. Se a autoconsciência é necessária para que alguém seja considerado uma pessoa, então alguém que esteja dormindo ou em estado de coma não é uma pessoa. Isso seria um absurdo. A primeira questão que levantamos é filosófica. Os seres humanos possuem valor moral intrínseco? A segunda questão é científica e médica. O feto em desenvolvimento é um ser humano? Nenhuma dessas questões são religiosas. O cristão tem base bíblica para responder sim às duas perguntas apresentadas. A Bíblia responde à questão filosófica ao declarar que o ser humano, homem ou mulher, é feito imagem de Deus, conforme Gênesis 1:27. Logo, possui valor intrínseco e certos direitos dados por Deus. A proibição do assassinato de bebês é sustentada no fato do homem ser criado à imagem de Deus. Por fim, o segundo e grande mandamento prescreve que devemos amar nosso próximo, ou seja, é um mandamento universal. Na criação do mundo material, o ser humano é obra mais elevada. Sobre a segunda pergunta, a Bíblia declara que a vida começa antes do nascimento, no ventre. A Bíblia faz cerca de 40 referências à vida começando na concepção. A Bíblia diz que a vida começa antes do nascimento, conforme Jeremias 1, de 4 a 5, Salmo 139, de 13 a 16. Portanto, a Bíblia não diz não abortarás, a Bíblia diz não matarás. Os cristãos possuem bases bíblicas, assim como bases filosóficas e científicas, para afirmar o valor da vida dos que estão por nascer. E, portanto, eles têm permanecido na vanguarda da oposição a essa terrível matança de inocentes. As feministas radicais têm reduzido a questão do aborto como um símbolo de tudo que incorpora os direitos das mulheres. Mas tal equação dos direitos do aborto com os direitos das mulheres é totalmente equivocada. O aborto não é uma questão de gênero, é uma questão ética. A pergunta é: alguém tem o direito de tirar a vida de alguém, principalmente de um inocente? É evidente que não. Uma posição pró-vida consistente não é apenas anti-aborto, é também pró-mãe e pró-criança. Uma atitude pró-vida luta por direitos que toda mulher deve ter, como serviços sociais que conduzam uma gravidez normal e saudável, aconselhamento de prevenção e aconselhamento para a gravidez, benefícios médicos, dentre outros serviços, como adoção justa para a criança. Enfim, qual a aplicação prática para essa questão? O que devemos e podemos fazer? Em tese, todo cristão é contrário ao aborto. O aborto é uma questão ética, além de ser uma atitude de desobediência a Deus. Então, por que um aborto não deve ser praticado? Porque somos seguidores de Jesus e devemos defender a vida. Nosso papel é cuidar para que, mesmo em uma gravidez indesejada, a mãe receba os cuidados a que tem direito. Porque toda criança, desde o ventre, tem o direito à proteção, ao acompanhamento social e a um serviço sério de adoção. Porque sabemos que é difícil uma gravidez não planejada, mas praticar o aborto é a pior decisão. Uma vida está sendo abortada. Um aborto é tirar o direito à vida de um inocente que não pode se defender. Jamais um cristão deve praticar um aborto ou mesmo apoiar tal prática. Se você já fez um aborto, converse com alguém confiável e peça perdão a Deus.
Sempre é tempo de recomeçar uma vida comprometida com Deus e sua bendita palavra. A igreja precisa falar sobre este assunto com seus jovens e adolescentes, conversar biblicamente sobre o tema, trazer o aborto para discussão aberta em espaços adequados da igreja, a fim de que os cristãos sejam preparados para enfrentar os diversos discursos e movimentos em direção a um tema complexo e cada dia mais atual. Madre Teresa de Calcutá disse certa vez: eis porque o aborto é um pecado tão grave. Não somente se mata a vida, mas nos colocamos mais alto do que Deus. Os homens decidem quem deve viver e quem deve morrer. Para ela, um país que aceita o aborto não está ensinando os seus cidadãos a amar, mas a usar a violência para obterem o que querem. Compreendamos, portanto, irmãos, que a vida é um direito de todos, o aborto é pecado e devemos combatê-lo de todas as formas, que todo cristão deve defender a vida. Compreendamos que todo cristão deve ser absolutamente contrário a uma ação tão cruel e que todo cristão se esforce para ser um ativista político, no sentido positivo da palavra, a fim de que tenhamos uma sociedade mais justa e temente a Deus. Que o Senhor Deus nos abençoe.